viu na aula passada vírgula, hoje a gente vai continuar falando sobre os outros sinais de pontuação, que são mais simples. Para cada outra pontuação, nós temos uma regra mais leve. Vamos fazer um textinho também, fazendo todas as pontuações. Vocês deixam o caderno aberto aí do lado, que a gente vai usar também. E é isso. Vamos falar um pouco sobre esse primeiro sinal, que é o ponto final. O ponto final, ele encerra frases que a gente chama declarativas. O que é uma frase declarativa? É uma frase que afirma. Você diz, por exemplo, ó, o concurso vai sair este ano. Sairá este ano. Quando eu coloquei esse ponto aqui, eu estou encerrando um período que tem sentido completo e aqui é uma frase declarativa. Por gentileza, coloque aí, gente. Frase declarativa. O que é uma frase declarativa? Me diga, gente. Uma frase que se afirma. Eu estou afirmando, eu não estou com dúvida. Se tivesse dúvida, era uma interrogação. Bate o celular, pincel, me ajude, meu filho. Professor, o ponto final ele vai encerrar a frase. A frase. Aí o que acontece quando você coloca um ponto final e mesmo assim ele continua? Não, então você não deveria usar o ponto. O ponto final está encerrando uma ideia. Essa pausa aqui, que eu coloquei, ela encerra uma primeira ideia, mas a próxima frase é uma continuação dessa. Não que diga o mesmo conteúdo, é uma nova informação que amplia o que foi dito antes. Perceba, o concurso sairá este ano. A banca não foi definida. Pensa comigo, outro ponto. Esses dois pontos finais encerram frases declarativas, que são afirmações sobre alguma coisa. Quando se disse a banca não foi definida, essa frase semanticamente, que é sentido, depende dessa anterior. Você não vai chegar a começar um texto e diz a banca não foi definida. Essa frase semanticamente depende dessa. Mas não é uma continuidade, eu preciso fazer uma pausa, você reflete sobre o que foi dito, que o concurso sairá esse ano, e a banca não foi definida. Note que a relação entre elas é de, como é que eu vou dizer? De oposição. Eu acho que tem um contraste aí. Era tipo, eu poderia substituir muito bem esse ponto final por uma vírgula e colocando a conjunção mas. Vai, o concurso sairá este ano, mas a banca não foi definida. Quando o autor decidiu colocar um ponto final aqui, ele teve uma intenção. Ele quer que você pause, reflita, pense um pouco para depois você continuar. Para ele foi importante pausar, para que você reflita, para depois continuar. Tá certo? Quando eu escrevo o ponto final, não quer dizer que na outra frase eu começo uma coisa totalmente nova, não. Elas vão continuar. Existem intenções ao se falar. Tá certo? Dá uma olhadinha na letra B. Separar períodos com ideia de continuidade, foi o que eu falei aí. Ela vai estudar mais tempo. Ainda é cedo. Uma frase continua a outra. Tá certo? E o ponto final também é utilizado para abreviação. Por exemplo, Vossa Excelência. Abreviei. Pode abreviar professor. É o prof. Doutor também abrevia? Oi? Doutor? Sim, DR. DR doutor, DRA doutora. Tá bom? É observação. Qual é a abreviação de observação? OB. Essa é mais informação. Observações no plural, OBS. Então é isso. Qual é a função de um ponto final, gente? Encerrar o quê? Frase declarativa, que na próxima é uma continuação da primeira. Também pode servir para abreviação. Muito simples, mais simples que o ponto final é uma tapa no pé do ouvido. Vamos lá para 2.
os dois pontos. Os dois pontos, ele se casa perfeitamente com o travessão, que muitas vezes a gente pode pegar uma fala de uma personagem. Deixa eu pegar aqui, por exemplo. A mãe indagou. Coloca os dois pontos, travessão. Como é que tá aí? Vai almoçar, é? Vai almoçar. Então a gente tem 3 sinais de pontuação aqui. Primeiro, a mãe indagou, que aqui serve para no carro. Começar a frase? Ou Eu vou ter um nomezinho para isso, anunciar. Aí você escreve embaixo, ó, anunciar diálogo ou discurso direto, que é mais chique. Discurso direto. O discurso direto é quando uma personagem fala. Aí esse travessão aqui é fala de personagem ou discurso direto. E esse interrogação é uma pergunta direta, objetiva. Professor, muita coisa que algumas pessoas não sabem, eu particularmente eu não sabia esse dia. Quando você vai fazer, por exemplo, uma pergunta de interrogação, por exemplo, vai almoçar. Muitas vezes quando eu estou escrevendo algo eu separo, mas não, tem que ser junto, né? O ponto de interrogação no final. Por exemplo, ali, ó, vai almoçar. Aí quando você termina de colocar o almoçar, o ponto de interrogação é colado, não é isso? Mas se você estiver digitando, né? Então, escrevendo. Escrevendo não tem tanto uma métrica para isso, cara. Aqui, ó, eu escrevi com uma certa distância. Se tu tivesse no computador, dar um tab é proibido, tem que ser colado mesmo, viu? Mas na escrita isso não tem tanto rigor, não. Você vai medir mais ou menos. Agora, se colocar, der um tab, afastar, ele vai sinalizar que ele está errado. Mas é só para quando você vai digitar mesmo. O que é uma pergunta direta, objetiva? É quando uma pessoa faz uma pergunta que quer resposta. Não precisa anotar, porque daqui a pouco a gente vai dizer. Professor, toda pergunta não precisa de resposta. Não, não. Existem as perguntas que são chamadas retóricas, que é aquela que promove uma reflexão. Gente, vocês sabem como montar uma piscina? Quem está falando isso pretende ensinar como se faz uma piscina. E ele fez essa pergunta para você refletir. É aquele tipo de pergunta que não precisa de resposta, né? É uma pergunta retórica, a gente já fala sobre essa. Então vamos lá. Os dois pontos. Para que serviram esses dois pontos aqui, gente? Anunciar um discurso direto. O que é o discurso direto? A fala da personagem. Então, eu acho que essa é a função mais simples que se fala sobre os dois pontos. Nós temos também aí anteceder enumerações. Então eu posso dizer o seguinte, ó. Comprei. Vou usar a frase que está aí, que é melhor. Esse é o problema da geração. Tá dando eco aqui, né? Oi, melhorou. Então eu posso dizer o seguinte, esse é o problema da geração. Qual é o problema da nova geração aí? Tem liberdade, mas não tem responsabilidade. Na verdade aí é um aposto. Pode grifar aí, que eu estou com preguiça de escrever, vai. Esse é o problema dessa geração. 2 pontos. Tem liberdade, mas não tem responsabilidade. Isso aí antecedeu o quê, gente? Um aposto. Pode colocar aí. Os 2 pontos pode anteceder um aposto, pode ser uma enumeração, por exemplo, ó. Comprei pão, cebola, alho. Aí vai fazer um pão de alho maravilhoso aqui. Pensa comigo nessa frase que você vai copiar. Para que foram usados esses 2 pontos? Me diga. Enumerar os ingredientes. Isso, pode ser anunciar uma enumeração.
Anunciar enumeração. Pão, cebola, alho. Tá certo? Os 2 pontos também podem ser uma listagem. Eu acho que vai entrar aqui também que eu ia colocar. Ingredientes, 2 pontos. Aí você nota que vai começando um monte de ingredientes a serem listados. Não vou colocar porque já foi. Pode também, gente, anteceder uma citação. Vitor disse certa vez, disse, 2 pontos. Morri. Preguiça, botei aí. Esse morri está usando aspas para simbolizar o que é essas aspas aqui? Não foi o que Vitor disse? Como é que a gente chama isso? Citação direta. E os 2 pontos aqui serviram para qual razão? Anunciar uma citação. Repetindo, quais são os 3 casos em que se usa os 2 pontos? O primeiro, fala de personagem. Segundo, enumeração, aposto. E o terceiro caso, a citação. Tá bom? Não tem muito grilo aí, gente, porque é fácil, só basta que você relembre alguns tópicos. Agora, as reticências cabem um pouquinho mais de atenção. Vamos falar aqui sobre elas. Na frase, era uma vez, essa frase que é emblemática em contos de fada, essas reticências aqui foram utilizadas para dizer que algo ainda mais será contado. Todo conto de fada clássico começa dessa vez. Era uma vez 3 pontos. Uma moça que vai, por aí vai. Casou, teve 2 filhos, morreu. Era uma vez indica continuidade de ação ou um fato, como está na letra A. E você pode colocar na número 1, coloca aí. Continuidade de uma ação. Você coloca no número 1 aí. Escreva, gente. Quando você escreve, você decora mais. Número 1 é continuidade de uma ação. Pensemos aqui, nessa número 2. Vim aqui achando que tu chega na casa de uma pessoa, aí ela tá toda vestida para sair. Você vai chegando na casa dela para tomar um café, para conversar. Aí tu chega lá, abre a porta, ela tá toda arrumada para sair. Aí vim aqui achando que... Deixa pra lá. Por que deixa pra lá? Qual era a intenção de você quando chegou na casa dela? Ficar um pedaço, conversar, e ela foi. O que foi que ela disse aqui? O que foi que ela pensou, na verdade, aqui? Foi que ela pensou que não vale a pena dizer, porque ela já está de saída, não vai acontecer o que você pretendia. Existe aqui, gente, uma suspensão na fala. Circula aqui e coloca suspensão de pensamento. Não, na verdade é de fala. Suspensão da fala da pessoa. Ela não disse mais nada, né? Também pode acontecer quando você está conversando com uma pessoa e vai contar um fuxico. A pessoa citou eu aqui você conversando, dizendo o seguinte: eita, cara, Sueli não vai dar desconto. Ela é uma bruxa. Vamos dizer que a gente está dizendo aqui. Aí diz o seguinte: Sueli não vai dar desconto. Ponto. Ela é, a gente ia dizer uma bruxa, viu? Ela é, aí de repente ela abre a porta. Ela é, vamos fazer a inscrição. Foi o que aconteceu aqui. Note aí, viu? Ei, cara, Sueli não vai dar desconto, não. Ela é, aí abre, diz, bom dia, turma. Aí eu digo para você, gente, vocês vão fazer a inscrição? Você notou que eu mudei totalmente o meu discurso? Por quê?
Houve aqui, gente, uma hesitação. Coloca aí, vai escrever e coloca hesitação. O que é você hesitar? Desistir. Você desistiu de uma fala porque seria problemática. Tu vai falar mal de uma pessoa, ela chega na hora. Aí você hesita, ou você fala na cara dela. É uma hesitação, você pode também chamar de suspensão de pensamento. Aí eu estou dizendo o seguinte, ó. Eu não sou bom em Ela não é boa em português. Ela tirou... Olha a frase que precede. Faça uma previsibilidade. Ela não é boa em português. Ela tirou 0, 2, 1. Esses dois pontos aqui são suspensão de fala com efeito de conclusão. Você vai concluir através desses dois pontos baseado na frase anterior. Essa frase está aí, acompanha comigo, ó. Eu disse que ela não era boa em português. Na prova ela tirou 0. Deixa o sentido da frase em aberto, permitindo uma interpretação do leitor. Você pode colocar conclusão e coloca assim, no finalzinho dessa quarta. Deixar, pode dizer, escreva. Deixar a frase em aberto. Deixar a frase em aberto. Então falamos sobre as reticências. Tá tudo tranquilo aí, né, até agora? Não tem nenhum problema aí. Falamos sobre o próximo, que é o uso dos parênteses. Primeiro tópico é isolar palavras, frases intercaladas, datas, também para substituir vírgula ou travessão. O primeiro uso e mais emblemático de parênteses acontece em datas. Por exemplo, eu posso colocar aí, neste sábado, abre aspas e coloca 18. Aí você pode colocar aí, gente, isolar datas. Isolar datas. Pode colocar no primeiro exemplo aí. Pode também ser o IBGE, aí abre aspas, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O que, gente? Você pode colocar assim, aposto de sigla. Aposto de sigla, ou explicação de uma sigla. Hã? Não estaria. Mas é porque aqui no Brasil, o uso comum e corrente só serve para esses dois, tá, gente? Comum, isso não quer dizer que seja apenas nisso. Para datas e para siglas. O que é que o Manual da Presidência da República fala sobre as aspas? Que as aspas podem substituir a vírgula dupla, pode substituir por travessões ou parênteses. Vou te dar um exemplo aqui. Vamos refletir um pouco sobre o uso das vírgulas. Eu disse, ó, a moça atendente da Caixa foi exonerada. Nessa frase, a moça atendente da Caixa foi exonerada. Esse par de vírgulas aqui está isolando o que, candidato? Um aposto. É um termo explicativo sobre a palavra Ana.
Vírgulas duplas que podem ser no adjunto adverbial deslocado, pode ser num aposto, pode ser na anteposição de um objeto direto ou indireto. Vocativo, exceto o vocativo, que eu não posso botar parêntese. Tirando o vocativo, tá? Obrigado por lembrar. Obrigado por lembrar. Mas o vocativo também pode ser duas vírgulas. Pronto. Pronto, o vocativo não pode, tá? Vamos tirar o vocativo. Foi bom você falar para a gente tirar. Esse par de vírgulas que é obrigatório no aposto, gente, eu posso trocar por um par de travessões, que o travessão aqui está isolando também um aposto, como também pode ser um par de quê? De parêntese. Então, os parênteses isolam um aposto também. Par de vírgulas, travessões e vírgulas, par de vírgula, travessão e parênteses, tem a mesma função, exceto para o vocativo. Vocês estão me entendendo mais ou menos aí? Parênteses quase nunca cobra assim em prova, né? Mas a gente tem que falar sobre ele. Vamos falar sobre o ponto de exclamação. Serve para quê, gente? Qual é a primeira função de um ponto de exclamação que está escrito aí? Para um vocativo substituindo uma vírgula. Olha só aqui o efeito. Se eu dissesse assim, ó, João, venha já. Lê para mim usando a pontuação adequada. Vai. João, venha já. Olha para você. João, olha a entonação. João, venha cá. Essa vírgula é para isolar o quê aqui? O vocativo, né, que é o João. Sim? Eu posso trocar essa vírgula por uma exclamação. Esse exclamação está isolando o vocativo. Continua isolando o vocativo. Esse exclamação aqui pode ser substituído? Pode, mas o sentido muda. Porque eu tenho uma maior ênfase ao se falar o vocativo. Eu já não leio mais da mesma forma. Como é que tu lê isso aqui? João. Aí eu posso até fazer aqui, ó. Lê para mim, vai. João, venha já. João, venha já. Aí tem gente que até exagera, bicho, ó. No quadrinho tem demais, você já viram um monte de exclamação. É porque o grito foi grande. Né? O cara lá, você no TG, né? Você já fizeram TG? Só o boyzinho ali foi pro TG. Tu foi também, boyzinho? Excesso de contingente. Não é? É isso. Então já falei aí, gente. Final de frase, coloque no final de frase aí letra B, vai. Na verdade, gente, todas elas aí, você faz uma chave na A, B e C, faz uma chave assim, ó. Aumento de entonação. Aumento de entonação. Sempre que se usa a exclamação, você está aumentando o volume da sua voz. É um recurso da oralidade. Pode ser no final de uma frase, como eu já fiz aqui. Não quero mais você aqui. E pode ser após interjeições. Vocês sabem o que é interjeição? Sabe o que é interjeição? São aquelas classes de palavras que servem para dar o quê? Sentimentos. Vai, bicho, vai tua reação aqui com interjeição. Vai, boizinho, tu. 60 milhões na Mega. Tu ganhou agora, vai. Não, aí tu cai dura aí. Né? Nossa! Aí tu faz assim, ó. Nossa! Lembrando que a gramática proíbe isso aqui, tá? É só um. Mas no quadrinho que tem uma liberdade mais poética, você pode exagerar. Nossa! Aí bota até 5 S's, né? 5 S's, 2 O's, 5 A's, para indicar a continuidade. Mas a gramática é só um que permite, tá? Ou seja, isso aqui é uma interjeição. Vai, tu toma um susto. Porra! Diabo! Você pode soltar um monte de palavrão. São todas interjeições. A interjeição daqui do Nordeste, que é a mais famosa, é o quê? Oxi! Olha aí, ó. Oxi! Tá doida? Mamãe tem uma que diz assim, oxi, quando ela leva susto a alguma coisa.
Fizeram uma com mãe que pegaram um WhatsApp, botaram minha foto, foram pedir dinheiro à mãe. E mãe, a bichinha saiu correndo, fez o depósito, 2.500, bicho. Aí eu disse, mãe, pelo amor de Deus, por que não ligou? Aí disse, eu liguei para o número que estava me pedindo, mas disse que não podia atender, que está em sala de aula. Olha, bicho, sabia tudo da minha vida, né? É conhecido, cara. Aí, mãe, quando eu disse não, aí minha irmã ligou para mim, dizendo que tinha acontecido. Aí ela disse, oxe, fumou cocô. A cara dela, fumou cocô. Como é que vai fumar cocô? Oxe, tá doida? Esse oxe é uma interjeição. Pode colocar aí, gente. Oxe. Lá em Minas, eles têm a famosa interjeição que é o quê? Uai. Eles usam para também, pessoal, o mineiro usa para... Me corrija se estiver errado, se tiver algum mineiro aí online, pode dizer, boa noite, filha. Uai, pode ser para dúvida, pode ser para espanto. Lá o trem é para tudo, né? Lá em Minas, trem é para tudo. Lá no Rio Grande do Sul, bate. Bah. Bah é guri. A bah é a redução de barbaridade. Bate. É isso. Os guri. Vamos lá para o próximo, que é o ponto de interrogação, gente. Tem que falar sobre todos eles. O mais simples de todos, que eu não vou escrever nada aqui na lousa. Em perguntas diretas, coloque aí, gente, perguntas diretas objetivas, para entonar a expressão. Lembre sempre, gente, que o nome entonar tem a ver com som. Entonar tem a ver com som. Ei, gatinho, acho que está faltando, tem que pegar lá, viu? Viu, linda? Entonação. Quem fará o concurso este ano? Isso é uma pergunta objetiva direta. Às vezes pode ser utilizada junto com um ponto de exclamação para enfatizar o enunciado. Não acredito. É sério. Vocês já viram essas duas juntas? É sério. É uma pergunta meio que afirmativa. É sério? Aconteceu alguma coisa? 60 milhões na tua conta. É sério? Tu está perguntando e afirmando ao mesmo tempo. Aí, às vezes, pode ser utilizada para enfatizar o enunciado, dar ênfase. Tranquilo? Agora a gente vai para o número 7, que o bicho aí é um pouco doído, que é o ponto e vírgula, que ninguém usa. Vocês já usaram ponto e vírgula na vida? Em redação já? Pode ser, mas tem outras funções. Vamos aprender? Vamos pegar o caderno aí para a gente escrever algumas frases? Vamos lá sobre o primeiro, que é separar em elementos em uma lista. Tu está fazendo uma lista. Vamos escrever no caderno, por favor. Calma, filho. Entendeu? Receita. Não, que receita? Receita de pão. Ponto final. Aí eu vou colocar o seguinte, material. 2 pontos. Material, 2 pontos. Aí eu vou colocar o seguinte, hífen, que é outro sinal de pontuação, tá? Hífen, 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 hífen. Aí eu vou colocar ovos, leite, massa, leite, massa de trigo, manteiga. Como eu enumerei o material de uso, nessa listagem eu posso fazer o ponto e vírgula entre um elemento e outro. Coloquei o ponto e vírgula para listagem, só que o último vai de ponto final porque encerrou a listagem. Tá? O primeiro uso do ponto e vírgula serve para listagem.
Claro que muitas receitas, muitos textos que fazem a listagem não faz isso. Mas se for um texto oficial, você tem que usar. Porque muitas vezes isso aqui vem num texto publicitário, da internet, ele prioriza a beleza e muitas vezes não fica tão bonito. Mas entre beleza que é o certo, não é? Então falamos aí sobre o primeiro uso do ponto e vírgula, que é listagem de enumeração. Posso fazer também para um step, uma alternância de vírgula. É aqui um dos maiores problemas. Vamos aqui comigo, vou escrever aqui uma frase, ó. Eu comprei, vê só, 2 pontos para começar a enumeração, pão de coco, vírgula, leite de castanha, que está na moda, vírgula, café moído, ponto e vírgula, frango assado e... Ai, gente, uma coisa, tá faltando o que aqui? Maracujá. Tá onde, bicho? Aqui, ó. Queijo. Queijo mussarela. Vamos aqui. O que foi que aconteceu aqui, gente? Eu errei aqui, peraí. Não, mussarela é com cedilha. Viu? Nem vem. Eu errei a pontuação aqui, não foi o mussarela, não. Vamos aqui. Por que tem esses 2 pontos? Me ajuda? Por que tem esses 2 pontos? Iniciar uma enumeração, um aposto enumerativo, perfeito. Note que essa vírgula e essa é para quê? Enumeração. Né? Pode ser itens de mesma função sintática que a gente viu essa aula passada. Essa vírgula, eu vou tirar esse ponto e vírgula, tá? Só para você ver. E essa vírgula. Essas 3 vírgulas servem para uma mesma razão, correto? Separar itens em enumeração. Como existem várias vírgulas sendo utilizadas por uma mesma razão, diz que você pode trocar essa vírgula do meio por um ponto e vírgula para aliviar o uso do excesso de vírgulas. Então a gente está vendo aqui um caso de ponto e vírgula como alternância entre 2 vírgulas. Para não ficar repetitivo. Tu vai fazer uma listagem enorme de vários tópicos. Vírgula, ponto e vírgula, vírgula. É um step. Sabe, tá entendendo o que eu disse com um step, né? Um step. Um alternante para ele, tá certo? Me diz, eu posso botar uma vírgula aqui no último item da listagem? Antes do E, não. Eu posso tirar o E e pôr uma vírgula. Agora, vírgula e E, não. Vocês estão me entendendo aí, gente? Não, porque continua sendo o mesmo sujeito. Não foi eu que comprei? Eu comprei, aí, e fui para casa. E fui para casa, esse fui é o mesmo sujeito de comprei. A não ser que o sujeito que se seguisse fosse distinto desse. Tipo, e Maria foi para casa. Aí seria uma vírgula aqui também. Mas eu aconselharia não pôr uma vírgula, porque é assim, cara. Tu pôs vírgula, ponto e vírgula. Essas 3 pontuações servem para uma mesma coisa. Perceba, vai lá, me diz, qual é a razão dessa vírgula? Enumeração. Se eu ponho uma vírgula aqui, como eu venho de uma sequência de vírgulas por uma mesma razão, vai dar a entender que essa também seria por uma enumeração. Aí o que é que eu faço?
bota um travessão. Porque o travessão também pode separar, pode ter função de vírgula. Ou ponto e vírgula. E eu retiraria essa e botaria uma vírgula. Sim, teria que ser antivírgula, mas não é só isso não, tá? Tem uma outra que a gente vai falar agora. Tá? E isso te explica esse próximo. Pronto. Vai lá. Sobre a última questão de ponto e vírgula. Antes de conjunções coordenadas. Adversativas, conclusivas e explicativas. Está dizendo aí? Tá, não. Orações coordenadas nas quais já se tem utilizado vírgula. Perceba o seguinte, ó. Comi queijo. Ponto e vírgula. Logo corri para o banheiro. Eu que tenho intolerância. Comi queijo, logo corri para o banheiro. O logo é uma conjunção coordenativa o quê? Conclusiva. As conjunções conclusivas, coloca aí embaixo, não está aí não. Conclusivas, explicativas e adversativas. Acorda, boizinho. Sua noite nos bares da vida. Conclusiva, adversativa e explicativa. Olá. Bom dia. Podia dizer o seguinte: jantei, mas tenho fome. Nessa frase, jantei, mas tenho fome, essa vírgula está aqui para marcar o quê, candidato aqui? Oração coordenada adversativa. Eu posso muito bem tirar essa vírgula e fazer um ponto e vírgula. Está separando orações coordenadas. Geralmente se aconselha que sejam frases muito extensas, mas está de boa aí, não há problema algum. Tranquilo? A gente já vai fazer um texto, viu? Vou ditar um texto, vocês vão escrever. Vou ditar um texto. Não seria adequado. A não ser que você fizesse uma listagem aqui na vertical. Na vertical seria ok. Me pegou. Esse da vertical sou eu que estou inventando agora. Eu acho que seria também como... Tem aí? Na vertical. Mas eu acho que não teria problema não. Não existe isso de vertical não. Eu estou criando aqui na minha cabeça. Porque eu sempre vejo na vertical. Eu acho que não teria problema aqui não. O que é que vocês acham? Não é uma listagem? Eu estou listando. Aí, olha, me diga. Se eu usar ponto e vírgula aqui de listagem, eu posso usar esse ponto e vírgula aqui? Posso não, filho. Por quê? Me diga. Por que eu não posso usar ponto e vírgula? Porque eu já usei ponto e vírgulas aqui por uma razão e confundiria esse com também enumeração. Não faça isso. Vamos para a última, que são o quê? São o quê? As aspas, né? Não é parêntese não, aspas não. Isolar palavras que fogem da norma culta, como gírias, estrangeirismos, palavrões, neologismos, arcaísmos e expressões populares. Pulei o travessão? Então vamos logo para o travessão, né? Deixa eu falar logo das aspas. Eu tenho um toque. Pulei, mas eu volto, tá? Vai lá. Se eu chegasse para você o seguinte, ó. Vocês já fizeram boletim de ocorrência? Não? Vocês já viram um boletim de ocorrência? Nesse boletim de ocorrência tinha algum palavrão? Não? Olha, vai lá. Aí é o seguinte, ia meliante ou ia... Não tem meliante não, né? No boletim eu não sei.
o vulgo, o suspeito disse. Aí vamos aqui, gente. Eu estou criando aqui totalmente. Você, se fosse escrivão da PC, você tem que fazer isso aqui, né? O suspeito disse. 2 pontos para quê? Inicial. Vamos trocar fala por citação direta. Discurso direto, perdão, fale. Para iniciar o discurso direto. Perfeito. Vou abrir aspas, porque aqui é o discurso direto. Vai substituir o travessão, tá? Não usa travessão porque não é um texto narrativo. Usa as aspas para a citação direta. Você sabe que no boletim de ocorrência tem que ser do jeito que foi dito. Não pode fazer a coisa. Essas aspas iniciam a citação, sim? Aí ela diz, vá tomar no... Desculpa, eu tenho que escrever. Vá tomar no cu. Fechou aspas para fechar a citação direta, certo? Tem um erro aqui que falta alguma coisa. Falta as aspas para o cu. Porque é tido como um palavrão. Como eu já usei aspas duplas aqui, dentro de aspas duplas, você usa a aspa única. Existe. Pronto. A aspa única é porque ela vem dentro de uma aspa dupla. Então, existem 2 razões. A aspa dupla para a citação e a aspa mono ou única para o palavrão. Ou seja, o próprio palavrão tem sua própria aspa? Tem sim, porque você tem que sinalizar que ele é um palavrão. Você tem que dizer que você é ciente de que aquela palavra é imprópria para o contexto. Vamos lá. Aí ela disse, por exemplo, abre aspas aqui. O suspeito disse, vou pra night. Aspas para a citação e eu vou ter que isolar com aspa única aqui, por quê? O night. Estrangeirismo. Pode olhar aí, tem estrangeirismo aí. Isso, palavra de língua estrangeira. Pode ser um neologismo. Por exemplo, vamos aqui que esse negócio da polícia está bom, porque eu tenho liberdade para falar palavrão quando eu escrevo. Eu não gosto, você sabe que eu não gosto de palavrão, né? Mas aí o suspeito disse o seguinte, ó, continuando. O suspeito disse, 2 pontos. Sua tabacuda. Ei, sua tabacuda. Não é não? É, pois é. Tabacuda é ser doida? É não, meu filho. É não. Olha o inocente aí, mostra o que. Tabacuda é um tabaco grande, que é o órgão genital feminino. Poço. Rapaz, tá sonhando aí, né? Aspa única aqui para o palavrão ou uma gíria. Olha para a Sueli aí, quando ela entrar. Não é o capuzão de Fusca? Gente do céu, eu posso estar falando isso aqui. Não vou cortar não, vou deixar. Aqui é raiz. Vamos lá, gente, voltando para... Ah, não, vamos ler aí. A vizinha disse que lhe deu um sabacu. Por que tem aspas aí? Bote aí, gíria. Escreve aí, gíria, expressão popular. Nós não faremos delivery. O que é delivery? Palavra estrangeira, estrangeirismo. Vamos botar de lado os entretantos e partir para os finalmente. Grifa aí, gente, entretantos. Aí devia ter uma aspa única, tá? Porque aí é um neologismo. O que é um neologismo, gente? O que é um neologismo? Palavra criada. Colocou aí em entretanto. Me diz por que existe umas aspas em vamos até finalmente. O que é que tem? Citação, bote aí, citação. Na 2, as aspas de 2 até finalmente, é citação.
Tá bom? Hã? Entretanto, é um neologismo, não existe entretantos. Aspa única. No caso, ela vai botar aspa única, entretanto. Em entretantos. Neologismo. É uma palavra criada, uma palavra que não existe. Vamos agora aqui no travessão, voltando para o número 8 que eu pulei. Acho que não precisa, gente, porque eu já falei aqui para vocês nesse primeiro caso. Então ela disse, acompanha comigo, esses dois pontos de disse é o quê? Iniciar um discurso direto ou uma fala. Por que que tem os dois pontos, iniciar a fala? Por que que tem o travessão? Fala da personagem, discurso direto, beleza. Olha no número 2. Acompanha aí que eu já caí numa questão dessa de prova. Querido, você já lavou a louça? Circula esse primeiro travessão. Bate celular, menino, me ajude, meu filho. Por que que tem esse primeiro travessão em querido? Porque é ela que está falando. Pronto. Inicia a fala da personagem, não é? Escreva. Eu quero que você escreva, porque você vai entender porque você está escrevendo de novo. Vai. Inicia a fala da personagem. Querido, já lavou a louça? Inicia a fala da personagem. Esse segundo travessão que tem embaixo é a resposta dele, não é? Sim, já comecei a secar, inclusive. Esse segundo travessão é para quê? Aí você poderia até dizer, iniciar a fala da personagem, mas não é. A banca diz uma outra coisa. Trocar fala de personagem. Troca, pode escrever. Ou alternar discurso. Se dissesse assim, fica mais bonito, né? Alternar discurso direto. Ou trocar discurso direto. Mas se ela tivesse continuado a fala, a primeira personagem. Alternar discurso direto. E aí, daí, a partir daí por diante é tudo trocar. Este ônibus faz a linha Juazeiro-Fortaleza. Isso aí é um itinerário de ônibus. Por exemplo, via Urca. Opa, menino. Quem nunca pegou um via Urca, né? Não? Ah, são os ricos aí, é tudo carro. Via Urca, tudo moto. Via Urca, itinerário. Não tem o que se falar muito aí. Dizem que a CESP, gente, corrige, é o CESP. Bote um ozinho aí, que é o centro. Dizem que o CESP, maior banca do país, é muito difícil. Isso aí é um aposto. Que a gente já falou também sobre essa função de aposto. Tá bom? Quando fala assim, acesso, não pode ser com relação à banca? Não, não pode. Já me corrigi, já errei, eu tinha esse pensamento igual, mas o Manual da Presidência da República repudia esse argumento. Não é verdade. Para a gente saber qual o gênero de uma sigla, leva-se em consideração apenas o gênero da primeira palavra da sigla. Perceba, por que eu digo AFGV? A fundação. Por que é OIDECAN ou AIDECAN? É instituto. OIDECAN. Mas tem muita gente que diz AIDECAN. AIDECAN vai pegar, é o IDECAN. Pensa comigo em CESP, ou CESP, ENEM. O ENEM ou a ENEM? Porque é o exame. CEASA. O CEASA ou a CEASA? A do Centro de Distribuição de Frutas, Verduras. É o centro de distribuição, então é o CEASA. Mas tem muita gente que diz a CEASA. O ESC. Você sabe o que significa ESC? Eu pensei que era assim, ó. Ejaildo Sueli Cursos. Para mim faz sentido, mas é Ejaildo Souza Carvalho. Então é o CESP. É o ESP. O ESC, perdão. É isso. Vamos, textinho. Você vai escrever o textinho. Vamos ver se vocês acertam a pontuação dele. No caderno, vocês vão escrever. Eu vou digitar. Não, tem que escrever também. E é. Só ditar não, não. É só Ah. botar. A segurança pública é essencial. Vamos escrever. A segurança
A segurança pública é essencial. Todos merecem a atenção. Esse ponto e vírgula aqui é facultativo. Pode ser uma vírgula ou ponto e vírgula. Pode também ser um travessão. Então, esse ponto e vírgula está unindo o que, gente? Orações coordenadas o quê? Assindéticas. Duas orações que se ligam sem o uso de conector. O mais comum nesse caso é que seja vírgula, tá? E esse ponto final, por que está aqui? Vocês não esqueceram os pontos não, né? O quê? Encerrar frase declarativa. Declarativa. Pode sim, separar períodos, mas acostume-se com esse nome, frase declarativa, porque pode aparecer na sua prova. Prevenção é a chave. Vamos justificar aqui por conta dessas aspas. Eu sei o que são essas aspas pela próxima frase, afirma especialista. A gente tem aqui uma citação que, gente? Direta. E tem o exclamação aqui. Vai, por que essa exclamação? ênfase, entonação, entonação enfática. Ou seja, prevenção é a chave. Olha a entonação aí, não é isso? E essa vírgula está aqui por quê? É isso, é um complemento. O especialista é o sujeito, a firma é o verbo, aqui é o complemento. Então, eu vou colocar aqui, ó, deslocar, complemento. Não tem problema se você está errando, tá, gente? Na prova, já pensou se a banca coloca uma questão aberta para você justificar isso aqui? Tá morto, né? Roubo, não, frase declarativa, né, gente, aqui? Encerrar uma frase declarativa, não vou escrever, mas vocês puseram, né? Vocês puseram é ótimo, né? Roubos, assaltos, violência. Por que que eu tenho essas vírgulas aqui? De mesma função sintática. Eu vou colocar enumeração, mas também, viu? Separar elementos de mesma função sintática em uma enumeração. E esse travessão? Gente, a gente vai chamar isso de aposto resumitivo. Pode colocar, eu sei que você errou. Aposto resumitivo. O que é um aposto resumitivo? É quando um termo resume todas as ideias que foram descritas anteriormente. Repare, roubo, assalto, violência. Tudo isso preocupa. O tudo isso resume as ideias anteriores. Aqui é um caso bem raro de tipo de aposto. É um aposto resumitivo. Me ajuda, por que tem esse ponto final? Frase declarativa, é sempre a mesma coisa. Vocês sabem o que é esse mas? Hesitação? Eu sou mais poético aqui, tá, gente? Eu vou colocar o seguinte, geração de... Eu ia dizer geração de perspectiva, geração de... É de perspectiva mesmo, de quando eu digo mas, é um tipo suspense, mas a solução. Então tem aqui uma geração de entonação, pode ser entonação, pode ser perspectiva, pode ser realce, pode ser para realçar. Não gera um suspense, mas a solução. Gente, tá calmo que piora. Mas a solução, por que tem esses dois pontos aqui? Anunciar o quê? Enumeração, policiamento, iluminação, câmeras, isso aqui é a mesma que enumeração.
Será, aqui é a frase declarativa, será que a comunidade faz sua parte? Por que tem essa interrogação? Coloque aí, gente, pergunta retórica. Não é uma pergunta retórica? Quem diz isso já sabe a resposta. Ele não quer saber sua resposta, não. Sim, vai, gente. Entonação. E aqui é o que, gente? Não. Enumeração são para palavras. Quando são verbos, nós temos o que aqui? Orações coordenadas assindéticas. Vamos aí na primeira questão que diz: ele quer uma que substitua a figura do arroba. Então, um ponto final. É uma frase declarativa, a próxima letra começa com letra maiúscula e essa era a mais difícil, não era, gente? Então, letra o que, gente? A. 2. Vamos ficando felizes aí com a primeira, que é a mais fácil. Era manhã chuvosa em São Paulo. O que é que ele está pedindo? O autor utiliza diferentes sinais de pontuação. Vamos ver. O ponto final é utilizado para encerrar parágrafos? Também. Pode ser períodos também. Enquanto a vírgula é empregada para separar orações subordinadas, acho que já tem um erro aí. Vamos para B. O ponto final é utilizado para indicar uma pausa longa? Sim, pausa longa. Entre orações relacionadas, enquanto a vírgula é empregada para separar orações coordenadas? Também. E as aspas para indicar uma citação direta? Olha, é uma pausa longa, seria uma pausa forte, não longa, né? Vamos ler a outra. O ponto final utilizado para separar frases curtas? Pode ser. Pode ser, é um pode ser. Enquanto a vírgula é empregada para separar orações principais? Não. Ponto final utilizado para separar ideias independentes? Sim, pode ser. Enquanto a vírgula para indicar uma pausa breve? Perfeito. Separar elementos de mesmo? Sim. E as aspas usadas para destacar uma expressão figurada? Pode ser. Letra D cabe perfeitamente aí. É um pouco tendenciosa essa questão, viu? Mas a que mais se aproxima é a letra D. O erro da letra A é a longa, o nome longa. Letra B, não foi isso? Pausa longa, é pausa forte. Terceira. O amor realmente acaba? Ela usa essa interrogação. Em qual pontuação pode se afirmar que? Qual é, gente? É empregado para destacar, expressar entonação feita em perguntas diretas. Letra D. D de Dudu. Viu, auxiliar de consultório dentário? Não é eu, não é o concurso? Quarta. Leia abaixo. Usa-se para iniciar uma enumeração. Eu acho que é os dois pontos, né, não? Ah, perdão. Eu não vou usar um ponto de exclamação para iniciar uma enumeração. Usa-se, sim, número 2, então aí 2. Gente, ponto de exclamação, frase exclamativa, não tem como errar isso aí não, gente. Calma aí, Platinado. Usa-se para demarcar abreviações, tu vai fazer uma abreviação, Vossa Excelência. Olha, eu acho onde você mora e toca o fogo nessa casa. Se você tiver botado isso aqui, toca o fogo na casa. Usa-se em frase imperativa? Sim, uma frase de ordem. Saia já daqui. Então, qual é aí? 4. Usa-se em substituição à vírgula num vocativo enfático? Sim. 2, 4, 5. Qual é? 6. Quem foi que acertou? Mas Platinado, me ajuda, meu filho. Cavaleiro Platinado. O que é que ele quer aí nessa quinta? Após rapaz, vamos lá. Chegou o dia de batizar-se o rapaz. Foi madrinha parteira, sobre o padrinho houve dúvidas.
Então, isso que se segue é tipo uma ampliação, um detalhamento sobre uma ideia que foi dita anteriormente. Qual é o gabarito aí, gente? Botei letra C. Letra A. Indica a relação entre dois enunciados, assinalando que há uma explicação referente à primeira oração é a letra A. Os dois pontos indicam uma leve pausa, a partir da qual foi possível iniciar uma explicação. É isso mesmo, letra A. Errou a mais fácil e acertou a mais difícil, não foi? É assim mesmo. Vai lá, gente. Separa palavras enumeradas. Aí é uma vírgula. Aí não é assim, não. É A, que é ponto final. Meu Deus do céu. Deixa eu pensar aqui como é que é feita essa questão, tá? Vamos lá. Eu botei letra D. Separa palavras enumeradas. É vírgula. Então é letra E. É assim? Pronto. Aí depois a gente organiza. Indica o final de uma frase declarativa. Ponto final. 2A. Indica a fala de uma pessoa. C. 3C. São usados para iniciar uma enumeração. 2 pontos. 4D. 5. Indica o final de uma pergunta. Interrogação. B. 5B. D de dado? Cadê beleza que não veio hoje, hein? Beleza caiu de moto também. É drogazil e beleza que cai de moto. Sabe o que é? Porque eles cortam aqui direto. Sai do S pra lá, que é contramão. Você faz isso? Tu faz? Gente, dê a volta. Pegar a rotatória. Não, porque eu vou pro Frei Damião, é pra lá o Frei Damião. Eu desço aqui. Agora se eu fosse pra lá, não. Não, de carro é mais complicado. De moto você tem um... Não faça isso não, gente. Tu tá doido, não faça isso não. Gente, vamos lá na 7. Foi quando meu marido me abandonou com 3 filhos. Vocês entenderam essa minha pausa aí? Ó, os 3 pontos. Vou ler de novo. A mulher tá chorando e disse... Foi quando meu marido me abandonou. Aí ela fez uma pausa. Com 2 filhos. Mas aqui, depois de abandonar, tem um travessão de 3 filhos, tem um peixe da menor. Não, gente, é porque tem 2 reticências aí. Tem essa aí, também tem no final. Aí diz, no quadrinho, as reticências poderiam ser trocadas por ponto final, sem prejuízo para o sentido do original? Nenhuma nem outra, gente. Vamos entender por quê. Vamos justificar a primeira reticência. Foi quando meu marido me abandonou. Puxa uma seta para a gente explicar o que é isso. Pausa para gerar suspense. Ou outra coisa, para gerar alguma coisa. E na última foi para dizer que tinha mais coisa que ele abandonou ela, não foi só com 2 filhos. Aí houve uma suspensão na fala, na segunda. Ou seja, eu posso tirar a reticência e botar um ponto? Posso. De poder eu posso. Só que ela não está perguntando só se eu posso trocar. Olha o final. Sem prejuízo para o sentido... Aí vai ter prejuízo. Porque eu vou trocar de uma suspensão de coisas que seriam ditas por um ponto final, que acaba com essa suspensão. Eu já encerro. Eu já não tenho mais uma perspectiva de pensar que houve mais coisas deixadas pelo marido. A questão está errada. Pode ser trocada por ponto final? Você pode até escrever embaixo. Pode, mas há mudança de significado. Está errada a 7. Agora você tem que entender por que está errado. Deu para entender? O problema aí foi a mudança de sentido. 8. No segundo parágrafo, o trecho que se segue depois de 2 pontos. Vejam. Tais como. É uma enumeração, gente. Ou seja, um detalhamento.
Letra E. É de escovão. Olha o notebook novo do cara. É do pessoal do Preveste. Que eles vão usar matéria não, vão usar tablet. Eu já perguntei se tem não. Gente, tais como exposição de produto em vitrine, fixação e exibição de etiquetas, aí é uma enumeração. Próxima, nona. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna no uso dos 2 pontos do fragmento. Vamos lá. É a decisão mais lógica. Que decisão? Mais lógica por quê? Para se preservar, ele evita o objeto do seu medo. É a decisão mais lógica. Ele esclarece qual é a decisão mais lógica. Não é verdade? Está vinculada a quê? A introdução de um aposto, orações apositivas? Sim. Eu posso pensar que sim, que isso aí é um aposto. Mas acho que para se preservar é uma oração final aí, né? Calma, vamos lá. Isso aí é uma oração subordinada adverbial final, não é uma oração apositiva, tá? Introdução de enumeração ou sequência. Não, isso aí não é. Introdução de citação também não é. Interrupção de uma coordenada não é. A letra E é o nosso gabarito, a explicação de uma ideia. O único problema lá em cima foi que, para se preservar, não é um aposto. Se ele dissesse só explicação, estava de boa. 10ª diz assim: amizades não são como relacionamentos com membros da família, que você pode ignorar uma vez ou outra, porque sabe que há um contrato biológico para amarrarem-se um ao outro. A que está perguntando? Assinale a alternativa correta. Ele quer as aspas, né? É. De amizades até o outro. Por que tem aspas aí? É uma citação direta. Direta, bicho, que tem a aspa. Letra D. Não usa nada. Citação direta é quando você diz com suas palavras o que outra pessoa disse. Aí, indireta. É você mesmo falando o que fulano disse. Karl Marx disse no seu livro que as pessoas... Aí você traduz por suas palavras o que ele disse. Você diz com suas palavras o que o outro disse. É tipo parafrasear. Gente, qual foi a nona mesmo? Perfeito. Tchau.